Machado de Assis, Antes que Cases, capítulo 8. Epaminondas ouviu atentamente as queixas do primo. Achou-as exageradas e foi o menos que lhe podia dizer, porque no seu entender eram verdadeiros despropósitos. O que você quer é realmente impossível. Impossível? De certo, a prima está moça, quer naturalmente divertir-se. Por que razão há de viver como uma freira? Mas eu não penso que viva como freira. Quisera vê-la mais em casa, menos aborrecida quando está só comigo. Lembra-se da nossa briga do domingo? Lembro-me. Você queria ler-lhe uns versos e ela respondeu que não a aborrecesse. Que tal? Epaminondas recolheu-se a um eloquente silêncio. Alfredo esteve também algum tempo calado. Enfim, estou resolvido a usar da minha autoridade de marido. Não caia nessa. Mas então, devo viver eternamente nisto? Eternamente já vê que é impossível, disse Epaminondas sorrindo. Mas veja bem o risco que corre. Eu tive uma prima que se vingou do marido por uma dessas. Parece incrível. Cortou a si mesma o dedo mínimo do pé esquerdo e deu-lhe a comer com batatas. Está brincando. Estou falando sério. Chamava-se Lúcia. Quando ele reconheceu que efetivamente tinha devorado a carne da sua carne, teve um ataque. Imagino. 2 dias depois expirou de remorsos. Não faça tal. Não irrite uma mulher. Dê tempo ao tempo. A velhice há de curá-la e trazê-la a costumes pacíficos. Alfredo fez um gesto de desespero. Sossegue, também eu fui assim, minha afinada mulher. Era do mesmo gosto, do mesmíssimo. Quis contrariá-la, ia me custando a vida. Sim, tenho aqui, entre 2 costelas, uma cicatriz larga. Foi uma canivetada que Margarida me deu, estando eu a dormir muito tranquilamente. Que me diz? A verdade, mal tive tempo de lhe segurar no pulso e arrojá-la para longe de mim. A porta do quarto estava fechada com o trinco, mas foi tal a força com que a empurrei que a porta se abriu e ela foi parar ao fim da sala. Alfredo lembrou-se a tempo do sestro do primo e deixou-o a falar a gosto. Epaminondas engendrou logo ali 1 ou 2 capítulos de romance sombrio e ensanguentado. Alfredo, aborrecido, deixou-o só. Tibúrcio encontrou-o algumas vezes cabisbaixo e melancólico. Quis saber da causa, mas Alfredo conservou prudente reserva. A esposa deu ampla liberdade aos seus caprichos. Fazia recepções todas as semanas, apesar dos protestos do marido, que no meio da sua mágoa exclamava: "Mas eu então não tenho mulher, tenho uma locomotiva!" Exclamação que Ângela ouvia sorrindo sem lhe dar a mínima resposta. Os cabedais da moça eram poucos, as despesas, muitas. Com as 1000 coisas em que se gastava o dinheiro, não era possível que ele durasse toda a vida. Ao cabo de 5 anos, Alfredo reconheceu que tudo estava perdido. A mulher sentiu dolorosamente o que ele lhe contou. "Sinto isto deveras", acrescentou Alfredo. "Mas a minha consciência está tranquila. Sempre me opus a despesas loucas." "Sempre?"
Nem sempre, porque te amava e amo, e doía-me ver que ficavas triste, mas a maior parte delas opus-me com todas as forças. E agora? Agora precisamos ser econômicos, viver como pobres. Ângela curvou a cabeça. Seguiu-se um grande silêncio. O primeiro que o rompeu foi ela. É impossível! Impossível o quê? A pobreza! Impossível, mas necessária, disse Alfredo com filosófica tristeza. Não é necessária. Eu hei de fazer alguma coisa, tenho pessoas de amizade. Ou um Potosí. Ângela não se explicou mais. Alfredo foi para a casa de negócio que estabelecera, não descontente com a situação. Não estou bem, pensava ele, mas ao menos terei mudado a minha situação conjugal. Os 4 dias seguintes passaram sem novidade. Houve sempre uma novidade. Ângela está muito mais carinhosa com o marido do que até então. Alfredo atribuía esta mudança às circunstâncias atuais e agradeceu à boa estrela que tão venturoso tornara. No 5º dia, Epaminondas foi falar a Alfredo, propondo-lhe ir pedir ao governo uma concessão e privilégio de Minas em Mato Grosso. Mas eu não me meto em explorador de Minas. Perdão, vendemos o privilégio. Está certo disso? Perguntou Alfredo tentado. Certíssimo! E logo? Temos, além disso, outra empresa, uma estrada de ferro no Piauí. Vende-se a empresa do mesmo modo? Tem elementos para ambas as coisas? Tenho! Alfredo refletiu. Aceito. Epaminondas declarou que alcançaria tudo do ministro. Tantas coisas disse que o primo, sabedor dos carapetões que ele pregava, começou a desconfiar. Errava desta vez. Pela primeira vez, Epaminondas falava a verdade. Tinha elementos para alcançar as 2 empresas. Ângela não perguntou ao marido a causa da preocupação com que ele nesse dia entrou em casa. A ideia de Alfredo era tudo ocultar à mulher, pelo menos enquanto pudesse. Confiava no resultado dos seus esforços para trazê-la a melhor caminho. Os papéis andaram com uma prontidão rara em coisas análogas. Parece que uma fada benfazeja se encarregava de adiantar o negócio. Alfredo conhecia o ministro. 2 vezes fora convidado para lá tomar chá e tivera, além disso, a honra de o receber em casa algumas vezes. Nem por isso julgava ter direito à pronta solução do negócio. O negócio, porém, corria mais veloz que uma locomotiva. Não se haviam passado 2 meses depois da apresentação do memorial, quando Alfredo, ao entrar em casa, foi surpreendido por muitos abraços e beijos da mulher. Que temos? Disse ele, todo risonho. Vou dar-te um presente. Um presente? Que dia é hoje? 25 de março. Fazes anos. Nem me lembrava. Aqui está o meu presente. Era um papel. Alfredo abriu o papel. Era o decreto de privilégio das Minas. Alfredo ficou, literalmente, embasbacado. Mas como veio isto? Quis causar-te esta surpresa. O outro decreto há de vir aqui a 8 dias. Mas então sabia que eu...
Sabia tudo. Quem te disse? Ângela titubeou. Foi o primo Epaminondas. A explicação satisfez Alfredo durante 3 dias. No fim desse tempo, abriu um jornal e leu com pasmo esta mofina. Mina de caroço, com que então os cofres públicos já servem para nutrir o fogo no coração dos ministros? Quem pergunta, quer saber. Alfredo rasgou o jornal no primeiro ímpeto. Depois... Então, caro audioleitor, se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal ativando o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, com os próximos capítulos deste e de outros livros que estarei publicando. Um grande abraço e até a próxima!